De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui para o segundo bloco deste programa que você assiste toda sexta-feira às 22 horas e com reprise na terça-feira também pelo site Pão de Judá. Estamos aí para você poder curtir um pouquinho mais as dicas que você encontra para acessar os materiais da editora Vento Sul e também, como nós falamos no primeiro bloco aqui, sobre a TV Menorá. Então hoje está aqui a irmã Grace trazendo suas experiências com os materiais, poder falar um pouquinho mais para a gente. Grace, o que tu escolheu aí de material hoje para a gente poder fazer uma explanação para o povo que nos assiste, para ter esse acesso? Essa programação é legal, Grace, porque o pessoal começa a entender tal situação, então eu posso acessar tal material. É isso aí, né? Isso mesmo. Bom, então hoje eu trouxe aqui o CD Educação Infantil, que é esse aqui que tem a família em cima da Bíblia, né, na capa, e o seminário Inculcarás a Teus Filhos. Por que eu trouxe esse material? Porque, como eu compartilhei no outro programa, né, e hoje também já, eu tive experiência com esses materiais. Porque a primeira obra, o primeiro trabalho que eu fiz para cooperar com Deus na igreja foi cuidar das crianças. Só que naquela época que eu fiz esse trabalho, estava iniciando a igreja lá em Cachoeira do Sul, não tinha a educação infantil, nem o seminário Inculcarás a Teus Filhos. Então, o que a gente fez? Seguiu o modelo que já existia nas denominações, que já existia no meio cristão. Amém. Então, vamos reunir as crianças e vamos ministrar para elas sobre Davi e Golias, sobre Jonas e a baleia, sobre a princesa Esther. A Arca de Noé. A Arca de Noé, bem lembrado dos animaizinhos. E era isso que a gente fazia. E o que aconteceu? Aquelas crianças cresceram, ficaram adolescentes e saíram da igreja. A maioria delas. Então, a maioria daquelas crianças que eu ajudava a cuidar não estão na igreja hoje, estão no mundo. E aí, tempos depois, veio primeiro a educação infantil, que falava sobre a questão de ministrar a verdade para as crianças. Então, são 10 mensagens que tem nesse CD Educação Infantil, que é direcionado para pais e para irmãos que cooperam cuidando das crianças durante as atividades na igreja. E nesse CD é falado muito que o fim da lei é a obediência, que todo o propósito de Deus ter nos trazido a palavra dele é para gerar obediência em nós. E que essa mesma verdade que é ministrada para os adultos, que é o Evangelho do Reino, de que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que Ele quer governar a nossa vida e quer de nós uma conduta de obediência, também deve ser ministrada para as crianças apenas com atrativos diferentes. Então, para nós, adultos, nós chegamos na igreja, Deus usa os louvores, usa o ministro da palavra, usa os irmãos para testemunhar e me colocar debaixo da realidade de que eu tenho um Senhor e que eu devo prestar obediência a Ele. E para as crianças deve ser feito o mesmo, mas usando desenhos, usando atividades diferentes. E aí, quando eu vi esse CD de educação infantil, eu pensei, mas eu acho que aí é que está o nosso problema, porque nós ficamos ministrando para elas sobre a história das pessoas que tiveram experiências com Deus, mas nós não ministramos para elas que elas devem obedecer. E aí, então, esse CD de educação infantil abriu minha mente. Aí, depois, anos depois, teve o seminário Inculcarás a Teus Filhos, que foi ministrado na igreja em Porto Alegre. E aí, nesse seminário, sim, que Deus, assim, foi muito bom conosco, porque Ele nos esclareceu exatamente como levar o Evangelho do Reino para as crianças. E aí, nesse seminário, é instruído que o cuidado com as crianças na igreja deve ser feito com base na visão do tabernáculo, que é para usar a figura do tabernáculo, né? Então, pega lá aquela tenda, estuda, aí nós temos outro material na editora, que antes se chamava Visão do Tabernáculo, e agora se chama Tenda de Deus, e que ele ministra toda a visão do tabernáculo. Então, ministra o que é o átrio exterior, o lugar santo, santo dos santos, e o que significa cada utensílio. E aí, agora aqui em São Paulo, de novo, Deus me colocou a cuidar das crianças. Não pôde fugir da tarefa. Não pude fugir, né? Então, passaram quase 20 anos e aqui estou eu de novo com as crianças. Mas agora, tendo um modelo para seguir. Tendo a instrução do que veio direto do Senhor, com base na palavra, de como trabalhar para que essas crianças não se percam. Para que essas crianças tenham o coração delas trabalhado pelo Senhor, trabalhado pela palavra, para se tornarem membros no corpo de Cristo, né? E a experiência que nós estamos tendo aqui em São Paulo é muito boa.
Mas, Grace, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quer dizer assim, vamos ver se agora, para a gente dissipar todo o engano que fez. Então, não se ministra mais sobre a Arca de Noé? Não se ministra mais sobre a baleia que levou Jonas para a praia? É isso? Mais ou menos isso, Marcelo. Então, assim, a gente se detém em pegar a visão do tabernáculo e ministrar todo o evangelho do reino para as crianças em cima daquilo. Por exemplo, então a gente pega o tabernáculo e pega a palavra lá de Coríntios, que fala que nós somos santuário de Deus. Então, ali a gente ministra para as crianças que a casa de Deus antes era o tabernáculo. E a casa de Deus agora somos nós. E elas passam a ter consciência de que Jesus habita nelas. Então, tudo que elas vão fazer durante o dia, elas lembram. Peraí, Jesus está dentro de mim. Então, muitas coisas, elas mesmas agora compartilham conosco que elas já não fazem, porque elas dizem, tia, Jesus está dentro de mim, eu não podia fazer aquilo. Né? Então, já desenvolve na criança a consciência de que o Senhor dela mora com ela, dentro dela. Aí a gente pega lá a parte do ato exterior, que ministra a bacia, o altar do holocausto, e ministra para a criança o lavar as mãos e os pés diária, confissão de pecados. Então, se você falar com qualquer criança aqui na igreja, ela dá uma aula de tabernáculo melhor do que muito adulto. E é verdade, eu ia testemunhar, já tive pais compartilhando comigo, que disse, Marcelo, impressionante, minha filha sabe mais do que eu sobre o tabernáculo, ela me ministrou assim, eu tive que ir buscar para não fazer feio, ele disse. Isso mesmo. E aí, essa semana, assim, eu tive uma experiência que foi muito gratificante, que uma menininha de 2 anos, os pais dela vieram falar conosco, que cuidamos das crianças nos cultos, e vieram compartilhar que eles tinham uma grande dificuldade com ela, para ela pedir perdão quando ela errava. Que ela se endurecia, ela dizia não, e podiam, né, usar da vara, e ela não pediu perdão. E aí agora eles descobriram que se eles falam para ela que Jesus está triste com ela, ela pede perdão na mesma hora. Porque ela disse que Jesus é o Senhor dela, e ele não pode ficar triste com ela. Então, melhor do que isso, impossível, porque todo o trabalhar que Deus faz na nossa vida é esse, me guiar, né, conseguir controlar a minha vida pela unção interior. Então, eu não dependo mais de uma lei externa, de um cuidado de alguém para saber se eu faço algo ou não faço. É porque o meu Senhor, que quer a minha obediência, fica triste se eu não obedeço. Então, essa visão da educação infantil e do seminário Inculcarás a Teus Filhos funciona. Porque as crianças, elas se apegam no Senhor e elas têm o coração delas transformado pela palavra. Não fica só naquela historinha, né? Ah, é uma historinha. Se eu contar só a historinha da Bíblia, eu estou contando uma historinha que nem uma historinha do mundo. A criança não consegue pegar aquela historinha e trazer para o coração dela e ter a transformação. Agora, se eu ministro o evangelho do reino, que Jesus é Senhor, é Salvador, que é a minha obediência, que é o meu negar, que é me limpar meu coração das coisas que não são dele, aí a criança tem a experiência, que é o que gruda nela em Cristo, né? Daí ela fica como um ramo colado na videira e nunca mais descola. Então fica essa dica para todos os irmãos e as irmãs que são pais, porque aqui no CD diz que a missão principal de educação das crianças é dos pais. Então o pai também e a mãe precisam aprender a ministrar a visão do tabernáculo para os filhos diariamente, né? E para os irmãos que cuidam das crianças nas igrejas, estudarem educação infantil e inculcarás a teus filhos, porque seguir o modelo funciona. Grace, mas e aqueles pais que agora estão nos assistindo lá? Eles olham assim, mas ministrar o tabernáculo, mas é só uma criancinha, o meu amorzinho tá ali, um nenê ainda, ele precisa ouvir coisas bonitinhas. O que nós podemos, assim, já falamos aqui, né, mas para que a gente quebre toda essa barreira, justamente desse pensamento, porque não, isso é muito duro, mais tarde ela vai ter tempo para isso. É que, na verdade, a nossa mente, ela resiste a tudo que é de Deus, né, Marcelo? Tudo que vem do Senhor, inicialmente, a gente não gosta, mas por obediência a gente deve fazer. Que foi essa decisão que nós tomamos. Não, então, se o Senhor trouxe direção, a gente vai fazer por obediência. E aí, agora eu estou testemunhando que funciona. E aí, se você fizer, daqui a pouco você vai vir aqui no De Bem com Pão testemunhar que funciona. Porque a palavra do Senhor, ela é eficaz. E se o Senhor disse que esse é o modelo, e se a gente segue, a gente tem a bênção, a gente tem a obediência. Então, essa ideia de que a criança é pequena não existe. Porque, por exemplo, esse testemunho que eu dei dessa menina de 2 anos, ela começou a frequentar a igreja com os pais dela, ela tinha 1 aninho. E ela começou a ouvir tudo isso, bacia, altar do holocausto. Ela mal fala, mas ela sabe dizer altar do holocausto. Né? E ela recebeu já a verdade. Então, são princípios que foram inculcados nela, que nunca mais vão sair, porque ela já teve a experiência com Cristo. Então,
Se a mente disser que a criança não vai entender, rejeita esse pensamento e obedece. Se você não acredita, rejeita também essa incredulidade e obedece. Porque tem muitas coisas que a gente precisa fazer por obediência, mesmo que a gente não concorde. Não, mas porque o Senhor disse que é assim, então eu vou fazer e vou obedecer. Então, essa estratégia das crianças tem que fazer por obediência no início. Aí, quando a gente vê que começa a funcionar, a gente até gosta de ministrar o tabernáculo. Que beleza. E aí eu preciso, claro, ir lá e aprender um pouquinho mais, né? Mas aonde, Grace, o pessoal vai aprender um pouco mais sobre a visão do tabernáculo, né? Ah, falamos aqui da visão do tabernáculo. Tá, mas e aí? Agora eu tenho realmente um filho, uma filha, eu tenho que ministrar. Onde é que eu posso aprender um pouco mais? Claro que a gente já deu dicas aqui, que você já está esperto, já está ligado, deve menorar por assinatura, você vai lá digitar tabernáculo e vai vir alguns vídeos. Mas a editora Vento Sul tem também um material que eu possa ir buscar aí para que eu possa aprender mais sobre a visão do tabernáculo? Tem sim, é o livro A Tenda de Deus. Ele traz toda a visão do tabernáculo, ministrando os 3 ambientes, todos os utensílios, todo o significado na velha aliança e o significado hoje na nova aliança. Fica esse livro como dica, A Tenda de Deus. A Tenda de Deus. Então você vai ver aí, nova capa, tá aí tudo trazido. Isso já é uma reformulação do Visão do Tabernáculo, que eram 3 apostilas, virou um livro, e desse livro agora virou A Tenda de Deus. Vê como a editora Vento Sul também vai ganhando mais do Senhor e vai trazendo o que é de melhor do Senhor. Aquilo que o Senhor vai revelando, vai aprimorando, vai estabelecendo, o povo precisa conhecer mais sobre isso. E aqui os vasos de Deus recebem, através de muita consagração, devo dizer para os irmãos, e vai fazendo essa reformulação para que você não perca nada daquilo que o Senhor tem para falar contigo sobre os assuntos que Ele deseja que o povo conheça um pouco mais. Então vai a dica aí, o livro A Tenda de Deus, para você ministrar para o teu filho, não só para os filhos, a gente precisa aprender também muito sobre isso, né? Como é que funciona toda essa questão de... Boa, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Como é que funciona, por exemplo, lá o tabernáculo, entendo que é a casa de Deus. Eu tenho essa visão também, que a casa de Deus somos nós, como também tenho a visão que é a casa de Deus. Eu vou lá na igreja muitas vezes, né? Onde está a grande congregação, vou ter comunhão com Deus. Então, quando eu vou ter comunhão com Deus, eu digo que vou visitá-lo. Vamos fazer aqui algumas, né, parábolas, assim. Vou visitar o Senhor. Como devo me portar lá? Como devo chegar? Qualquer jeito? Posso falar qualquer palavra? Posso vestir... a gente fica naquelas coisas assim, posso falar qualquer palavra? Posso vestir qualquer roupa? Ou isso não é o importante? O que é importante para mim ter comunhão com o Senhor nesses momentos assim, onde eu vou buscá-lo na congregação? A visão do tabernáculo e esse ensinamento de que o fim da lei é a obediência esclarece tudo isso. Que, na verdade, eu não devo ser guiado por uma regra externa. Porque todo o propósito do Senhor em nos dar a palavra, em fazer todo aquele processo, né, que nem nós brincamos com as crianças, que o sacerdote estava lá no mundo, né, lá no deserto, vivendo a vidinha dele. Aí ele era trazido ali para fazer um serviço para Deus, que nem nós. Então, ele tinha que passar no altar do holocausto, oferecer o animal, que simboliza o sacrifício de Cristo. Aí ele deveria lavar as mãos na bacia, lavar os pés para tirar a sujeira, a contaminação com o mundo. Aí, ministra o batismo, daí também ministra a confissão diária de pecados. Aí ele entra no lugar santo, onde ele vai se alimentar da mesa dos pães, que simboliza a nossa busca pela palavra diariamente, em casa e na comunhão com os irmãos na igreja. Aí vai ter a iluminação. Então, a criança já entende também que toda vez que ela tem contato com a palavra, a luz do candelabro tem que acender nela. Alguma coisa Deus tem que mostrar que não está de acordo com a verdade dentro dela e que precisa ser transformado. Aí ela vai no altar do incenso, aonde ela ora, aonde ela oferece ali para o Senhor, né, a obediência dela, o negar-se dela para cumprir a palavra que ela conheceu, que iluminou, e ela obedece. Então, daí ela se sacrifica ali no altar do incenso, né, como uma oferta para Deus, uma obediência, e ela também passa a orar pelo propósito do Senhor, porque toda vez que eu recebo uma palavra e sou iluminada, aquilo depois eu tenho que orar, e eu tenho que orar contra a minha vontade, porque eu não tenho vontade de obedecer a Deus, eu não tenho vontade de fazer muitas coisas que a Bíblia me instrui, mas eu oro.
Então, o altar do incenso é uma oração que não é em benefício das coisas que eu quero e que eu gosto, mas sim em benefício da obra de Deus, dos irmãos também. Aí já entra intercessão. E aí sim ela entra no Santo dos Santos, onde tem a arca, que é a presença de Deus. Então, tudo é um processo, não tem como eu dizer uma regra. Não, para você chegar lá no final, né, na presença do Senhor, na arca, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim. Não, você tem que fazer todo esse processo diário, né, de lembrar que o Senhor morreu por ti, que tu já te batizou, tu é nova criatura. Então, agora, a sua conduta tem que ser diferente, tem que ter a confissão diária, alimentação diária. Depois de fazer todo esse processo, você chega pronto na presença de Deus, né? Porque daí o próprio Deus te ensina como você deve ir na igreja, como tratar com os irmãos. O próprio Deus te ensina como se vestir, como se portar, o que falar, o que convém, o que não convém. Porque se a gente estabelece regras, tanto para as crianças como para os adultos, a gente volta para a lei. E a visão do tabernáculo ministra justamente isso, que aquele tabernáculo de antes não existe mais. Eu não preciso mais matar um animal hoje para ter perdão. Eu não preciso ter uma bacia sempre comigo para estar me lavando, né? Então, eu não posso voltar para a lei. Eu preciso desenvolver uma comunhão interna com Deus, onde Ele, por meio dos princípios da palavra e da unção interior, me diz, olha, você deve agir assim, de tal maneira você não deve. Por isso que eu dei esse testemunho dessa menininha de 2 anos. Porque ela conseguiu já chegar nessa consciência de vida onde ela faz uma coisa porque Jesus quer e ela não faz outra porque Jesus não quer. Então, ela não depende mais de regra externa para ser guiada e para se manter nos caminhos do Senhor. E quem toca essa realidade se conduz bem, se porta bem na igreja, em casa, em qualquer lugar, né? E um exemplo desse, uma menina de 2 anos, que muito nos constrange. A mim constrange 20 vezes mais a idade dela e muitas vezes ainda não sigo ali aquilo que o Senhor tem. E aí a gente vai com isso ganhando a iluminação. Ó, acendeu o candelabro, então agora orar, buscar, sacrificar para atender a palavra de Deus novamente. Você está acompanhando o De Bem com Pão? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já no terceiro bloco, hein? De Bem com o Pão.